Os crentes em Cristo Jesus são habitantes de outro reino. É de acordo com esse tema que nós temos refletido ao longo dessa série de exposições no livro de Daniel. Essa é a 12ª pregação no livro de Daniel e é sempre seguindo essa linha. Somos habitantes de outro reino, não deste mundo, e por isso devemos viver de acordo com quem somos. Somos habitantes de outro reino. No entanto, vivemos ainda como peregrinos em uma nação que não é nossa. Em um mundo, em um reino hostil e perigoso que espera a todo custo nos vencer e nos vencer nos assimilando, nos absorvendo, nos envolvendo, tomando pouco a pouco, se isso for possível, tomando a nossa mente e o nosso coração para que então esqueçamos quem nós somos. Este reino de trevas que nos pressiona por todos os lados e a todo momento, como o apóstolo Paulo fala em Romanos, ora querendo nos iludir com seus deleites e com as suas concupiscências mortais, que não são apresentadas como mortais, ora também nos sufocando, nos ameaçando, nos torturando com o intuito de que esqueçamos quem nós somos, com o intuito de apagar a nossa identidade de habitantes de outro reino, para que então nós negociemos quem nós somos, a nossa lealdade e busquemos um caminho mais fácil. E assim sejamos tragados por este mundo. Enquanto nós resistimos, quando nós nos encontramos nos momentos mais difíceis, talvez uma das maiores lutas seja contra o sentimento de abandono, de termos sido abandonados pelo nosso Senhor. A ideia de que estamos sozinhos, de que fomos esquecidos por aquele que nos resgatou. É muito comum encontrar esse tipo de sentimento, de experiência em meio aos salmistas. Quando eles clamam ao Senhor e dizem: até quando, Senhor? Até quando? Por que, Senhor? Salmo 88, versículo 14, por exemplo, diz: por que rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Salmo 44, versículo 24, nos diz: por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Salmo 79, versículo 5, até quando, Senhor? Será para sempre a tua ira? Arderá como fogo o teu zelo? Salmo 89, versículo 46, até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? O profeta Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Se você já passou por momentos assim, quando este mundo mau e perverso te martela, te pressiona, te dá pancadas, como a ilustração que nós vemos do apóstolo Paulo, tentando te moldar a ele, e em meio a gemidos e lágrimas, você se sente abandonado pelo seu Senhor. Momentos em que a fornalha da aflição se abre diante de você e você questiona em seu coração: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Por que, Senhor? Por que me rejeitas? Se essa já foi a sua realidade, ou se essa é a sua realidade hoje, se você tem experimentado isso hoje, a palavra do Senhor, e em especial o capítulo 3 de Daniel, que nós já lemos aqui, que nós veremos um pouco hoje e na próxima pregação, que assim o Senhor permitir, essa palavra do Senhor nos exorta que, apesar das circunstâncias, apesar daquilo que nós temos experimentado, dos nossos medos, nossos receios, ela nos exorta a confiarmos que o Senhor não nos abandona. Ele não nos abandona. Ele é Deus conosco.
É como o profeta Isaías relatou no capítulo 49, versículos 14 e 15, quando o Senhor diz, mas Sião diz, o Senhor me desamparou, me abandonou. É uma palavra similar. O Senhor se esqueceu de mim. Então o Senhor proclama ao seu povo, dizendo, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Assim diz o Senhor. Mesmo quando em nosso corpo, mesmo quando em nossa alma, nós sentimos dores que açoitam essa convicção de que o Senhor não nos abandona, mesmo assim nós podemos ter certeza, jamais seremos abandonados pelo nosso Senhor. Jamais. Como habitantes de outro reino, como filhos do Deus Todo-Poderoso, como aqueles que foram comprados pelo sangue do Filho de Deus, que foi abandonado na cruz, para que nós não fôssemos abandonados, podemos ter a convicção, nosso Deus não nos abandona. E o capítulo 3 de Daniel nos ensina sobre isso. Esse é um texto muito conhecido da maioria, é um relato muito conhecido, o relato da fornalha de fogo ardente. E a partir do versículo 19 nós temos o ápice desse ensino, quando os 3 amigos de Daniel são salvos não do fogo, mas no fogo, em meio à fornalha ardente. E lá, no meio do fogo, eles não estão sozinhos. Nós lemos aqui. No entanto, irmãos, até chegarmos a este ápice, nós somos aqui, nesse capítulo 3, alertados sobre como o mundo, este reino de trevas, ao qual nós não mais pertencemos, mas ainda estamos nele. Somos alertados sobre como este mundo nos pressiona. E mais, como ele reage quando nós não cedemos e nos mantemos leais ao nosso Deus. E isso é importante. E é por isso que nós veremos até o versículo 18 hoje, nessa pregação. É importante percebermos isso. Porque nem sempre as imagens e os ídolos que são colocados diante de nós são como aquela imagem que foi colocada diante de Ananias, Misael e Azarias, aqui chamados já por seus nomes babilônios. Sadraque, Mesaque e Abednego. Nem sempre, irmãos, a fornalha será vista como a única opção. Às vezes, falhamos em perceber isso, em meio às pressões que recebemos. E mais, isso é muito importante lembrarmos constantemente. Nem sempre você passará pela fornalha sem se queimar. Nem sempre. No entanto, sem qualquer dúvida, ainda que o fogo ardente das provações nos inclinem a questionar isso, se a sua confiança está em Cristo, se você foi chamado por Ele de acordo com o seu santo propósito, se você o ama, você jamais foi ou será abandonado. Ele, o Emanuel, Deus conosco, está contigo. E essa é uma verdade maravilhosa. No sermão de hoje nós veremos como esse mundo nos pressiona e tenta nos conformar a ele, e que por conta disso nós precisamos estar alertas, preparados para nos mantermos firmes e fiéis diante das mais diversas provações. Diante disso nós veremos 3 pontos. O primeiro ponto é que os habitantes de outro reino, eles serão confrontados com os ídolos deste mundo, do versículo 1 ao versículo 7. O segundo ponto é que os habitantes de outro reino serão desafiados a adorar os ídolos deste mundo, do versículo 8 ao versículo 12. E no terceiro ponto é que os habitantes de outro reino devem estar preparados para resistir diante deste mundo, dos versículos 13 ao versículo 18. Vamos então ao nosso primeiro ponto. Os habitantes de outro reino serão confrontados
com os ídolos deste mundo. O capítulo 3, irmãos, começa nos informando que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, algo em torno de 27 metros de altura, e 6 côvados de largura, perto de 3 metros de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Esse é o versículo 1. Nós não sabemos ao certo quanto tempo passou após o final do capítulo 2, após o sonho do rei Nabucodonosor que foi revelado por Daniel, mas existem alguns indícios que podem nos fazer refletir um pouco melhor sobre essa relação entre o capítulo 2 e o capítulo 3. A Septuaginta, por exemplo, a tradução grega do Antigo Testamento, que foi escrita entre o século III e o século I a.C., ela diz que esse evento do capítulo 3, que Daniel 3 ocorreu no 18º ano do reinado de Nabucodonosor, mais de uma década após Daniel 2. Isso seria mais ou menos o período em que Nabucodonosor destruiu o templo em Jerusalém e deportou pela terceira vez o povo de Jerusalém. Ele estaria aqui, então, no ápice do seu governo, do seu império. Ele teria conquistado tudo aquilo que os seus olhos permitiram enxergar. Então, é por isso que ele está preocupado em trazer união, unidade para o seu reino, levantando essa imagem e trazendo, como nós lemos aqui algumas vezes, ele enfatiza isso, aqueles que representavam todos os povos, nações e homens de todas as línguas. Embora não seja possível afirmar categoricamente esse período de tempo, a relação da imagem de ouro fabricada por Nabucodonosor e o sonho que foi revelado no capítulo 2 parece ser muito claro, irmãos, aqui. Existe uma relação entre o sonho que ele teve e que foi revelado e a estátua, a imagem que ele ergue aqui no capítulo 3. Nabucodonosor louvou e honrou o Deus de Daniel no capítulo 2. Mas esse louvor foi superficial, irmãos. O rei que foi apontado como a cabeça de ouro, aquele que seria o mais glorioso entre os reinos que viriam, ele não aceitou isso. Ele não aceitou ser apenas a cabeça de ouro, ele queria tudo. Ele não queria um reino que seria sucedido por outros. Ele queria unificar todos os povos, nações e homens de todas as línguas, como ele enfatiza aqui no texto, debaixo do seu poder. E foi por isso que ele construiu esse enorme monumento a si mesmo e aos seus deuses, como representando esse poder dele e dos seus deuses que dominavam todas as nações, para atestar a lealdade de todos para com ele e com a grande Babilônia. No capítulo 2, nós refletimos algumas mensagens. Nós refletimos sobre o resultado da revelação do reino eterno de Deus. E Nabucodonosor foi um alvo direto dessa revelação. Nós vimos isso. Ele recebeu o sonho, ele recebeu a interpretação, ele louvou a Deus ali no final, o Deus de Daniel. Mas qual foi o resultado dessa revelação? O real resultado dessa revelação para Nabucodonosor? Ele não se converteu a esse Deus. Ele recebeu sim conhecimento, a revelação do reino que viria, a revelação do Deus que ele chamou de Deus dos deuses. Mas ele não se dobrou diante desse Deus, embora tenha recebido conhecimento. E aqui, irmãos, mais uma vez nós somos lembrados, quando o conhecimento de Deus, quando a revelação do alto, ela não desce ao nosso coração, mas fica somente na mente, no campo das ideias, no campo intelectual, o resultado disso é arrogância, vaidade e idolatria. Por isso é tão importante examinar o fruto do conhecimento, irmãos. Por isso é tão enfatizado que nós devemos praticar aquilo que recebemos como instrução, que somos cobrados por aquilo que recebemos como revelação da palavra do Senhor. Por isso é tão importante o pastoreio, a supervisão dos santos, que garante, que tem como objetivo conduzir esse ensino ao coração e não somente à mente, para formar não somente o intelecto, mas a piedade daqueles que recebem a instrução. Se o conhecimento de Deus, a revelação dada pelo Senhor, a sabedoria do alto
não te faz dobrar-se diante do Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso, essa instrução, assim como aconteceu com Nabucodonosor, essa instrução só alimentará o teu ego, o teu orgulho, e irá fornecer armas, munirá a sua carne contra você mesmo, contra a sua família e contra a igreja do Senhor. Por isso é tão perigoso alimentar o intelecto sem que o coração seja alimentado, sem que o coração expresse o fruto daquele conhecimento do alto que foi te dado. É por isso que é tão importante verificar o fruto, a prática, a vida daquilo que foi recebido como revelação do Senhor. Nabucodonosor ergueu um monumento de quase 30 metros. Colocou em um grande campo aberto, esse chamado campo de Dura, planície de Dura. Ele fez isso para que todos pudessem avistar de longe aquele monumento. Para que quando o sol brilhasse e refletisse naquela estrutura gigantesca, toda coberta com ouro, ele pudesse chamar a atenção e mostrar ali quem era Nabucodonosor. Todos deveriam, então, ser leais e se prostrar diante do rei Nabucodonosor e da Babilônia. Esse era um instrumento para aferir, para medir a lealdade de todos aqueles povos que foram conquistados, a lealdade ao rei e à Babilônia. Vamos ler mais uma vez do versículo 2 ao versículo 7. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Nós vemos aqui, irmãos, uma repetição e uma ênfase contínua em mostrar que Nabucodonosor tinha levantado aquela imagem e mostrar aqueles que foram convocados, aqueles que seriam os representantes dos povos, nações e homens de todas as línguas. Além disso, uma ênfase também nos instrumentos musicais, que se repetem aqui continuamente, apontando também para essa universalidade do alcance, porque são instrumentos de diferentes povos também, e mostrando o alcance que Nabucodonosor queria ter ali com aquela convocação. Seja qual fosse a sua nação, o seu povo, o seu Deus, nenhuma lealdade deveria estar acima da lealdade ao rei da Babilônia e à própria Babilônia. Essa era a mensagem que estava sendo colocada, para unificar ali todos esses povos em torno da figura do rei Nabucodonosor. E aqui, irmãos, nós devemos perceber que, do ponto de vista daqueles que estavam em meio à multidão, dos três que estavam ali, existiu ali, nós podemos ver progressivamente uma pressão sendo lançada sobre eles. Primeiro, a imagem foi montada, como eu já falei aqui, em uma planície, em um lugar aberto muito grande e uma imagem muito alta, coberta de ouro, que chamaria a atenção e traria ali uma imponência para aquilo que estava sendo feito, para a cerimônia que estava sendo feita. Em segundo lugar, nós temos a reunião dos principais, dos homens mais importantes de toda a província da Babilônia, aqueles que representavam todos os povos dominados, aqueles que influenciavam todos os povos. Era por isso que eles estavam ali. Mais pressão. Terceiro,
foi estabelecido ali um momento específico. Tem um elemento emocional muito forte. Todos estavam de pé. Haveria uma convocação por meio de instrumentos musicais, por meio de toda uma orquestra ali sendo manifestada para trazer essa solenidade, esse cerimonial daquilo que estava sendo feito. Além disso, no versículo 6, nós vemos um aviso de morte para qualquer um que se recusasse ali a prostrar-se e a adorar aquela imagem. Progressivamente essa pressão vai aumentando, até que por fim no versículo 7, nós somos aqui avisados de que chegou o momento, quando chegou aquele momento que os instrumentos foram tocados e todos deveriam se prostrar, parece que todos os presentes se prostraram e prometiam fidelidade ao rei Nabucodonosor e à Babilônia. Todos aqueles que fossem contra essa manifestação estariam totalmente isolados, estariam totalmente fora do rebanho que estava ali se manifestando. Irmãos, embora esse tipo específico de situação, essa situação específica, ela muito provavelmente não chegará até nós. Mas da mesma forma que aconteceu aqui com Ananias, Misael e Azarias, nós podemos ter certeza de que os ídolos dos nossos dias nos confrontarão. Nós seremos confrontados pelos ídolos desse mundo, pelos deuses desse mundo. Nós, em algum momento, estaremos frente a frente com estes, sendo desafiados por estes. Esse período da pandemia, por exemplo, esse período do fechamento de igrejas, por exemplo, da imposição da mente e dos valores deste mundo sobre aqueles que não pertencem a este mundo, este foi um momento muito claro de confrontação, onde os valores desse reino, que foram implantados e fortalecidos pelos ídolos deste mundo, esses valores entraram em choque com os valores daqueles que não são deste reino, são de outro reino. Esse mundo, irmãos, progressivamente vai nos pressionando, vai tentando nos pressionar, tentando nos moldar para que nós coloquemos o nosso Deus em segundo lugar. Para que, mesmo que sutilmente, nós sejamos um pouco mais moldados à mente dele, ao entendimento dele, deste mundo, e deixemos de lado quem nós somos e o nosso Deus. Alguns desses confrontos podem vir de maneira velada, tranquila, calma, sem chamar muito atenção. Outros serão mais explícitos, públicos, exigirão um pouco mais de cada um de nós. Mas a questão é que, independente disso, quando isso acontecer, o que é que você vai fazer? Esse é o ponto. Você precisa refletir sobre essa confrontação que virá, porque isso exigirá de você um posicionamento. Esse é o ponto. O que você fará quando isso acontecer? Diante da pressão do mundo, diante da pressão dos ídolos, como você reagirá? Como você tem reagido? Esse é o ponto. Será que você tem visto esse confronto? Será que você tem percebido esse confronto? Será que você tem reconhecido quando você está frente a frente com um ídolo e tem mais percebido que se você vacilar diante desse confronto, se você hesitar, se você não se manter firme, será que você tem percebido que logo logo você estará diante dele, de joelhos diante dele? Será que você tem discernido isso? Ainda mais, quando você é alertado por outros sobre isso, sobre esse perigo, sobre esses ídolos que estão frente a frente com você. Quando você é alertado sem que você mesmo esteja enxergando, como você reage a isso? Como você recebe esse alerta? Precisamos refletir sobre isso, irmãos. Porque, sem dúvidas, os habitantes de outro reino, os habitantes do reino dos céus,
serão confrontados com os ídolos desse mundo. Mas ainda mais, no segundo ponto, os habitantes de outro reino serão desafiados a adorar os ídolos deste mundo. Versículo 8 a 12. O ambiente foi formado ali. Tudo foi preparado. A trombeta e todos os demais instrumentos musicais, não dá para ficar repetindo todos aqui o tempo todo, né? Todos os instrumentos tocaram. Chegou a hora. Então, uma enorme onda se formou. Parece a ola, né, que nós vemos nos estádios de futebol. Só que estavam todos em pé e, de repente, todos se prostraram. Aquela onda de pessoas, aquele mar de pessoas se prostrando para adorar a imagem. E diante desse mar de pessoas, diante daquela imensidão de pessoas, 3 pontinhos se destacam. Parece aquela charada, né, dos pontinhos. O que é um pontinho verde no canto da sala, né? É uma ervilha de castigo, né? Aqui tem mais uma charada aqui para as crianças decorarem, né? O que são 3 pontinhos no campo de Dura? Olha aí. Sadraque, Mesaque e Abednego sendo fiéis ao seu Deus. Que maravilha, irmãos. Versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Acusaram porque viram esses judeus sem se dobrarem diante daquele ídolo. Porque aqueles judeus, eles sabiam, eles conheciam e amavam a lei do Senhor. E sabiam que o seu Deus não aceitava, não admitia que outro Deus fosse adorado. Que um ídolo fosse adorado. Não admitia. Não terás outro Deus diante de mim. Versículo 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Acusaram aqui, irmão, significa literalmente morder, arrancar pedaços, comer vivo. É como a ilustração dessa palavra aqui é de um animal feroz que estava à espreita, só esperando o momento certo de atacar e arrancar o pedaço. Essa é a ideia aqui. Tanto é que no versículo 8 nós vemos que no mesmo instante, mal deu tempo de acabar a ola lá no final, esses homens já estavam acusando os 3 judeus que eles viram. Eles estavam na espreita, esperando o momento certo de atacar. Versículos 9 a 12. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Honrar e obedecer a Deus, irmãos, não é uma atitude popular desse mundo. Não é. Logo, os 3 homens foram acusados, foram criticados, foram apontados como ingratos, porque, afinal de contas, o rei tinha dado cargos de honra para eles, para que eles estivessem nos negócios da Babilônia, e olha como eles retribuíram ao rei, fazendo pouco caso do rei e dos seus deuses. Estes homens foram logo apontados, foram logo criticados, foram logo acusados. E não se enganem, não se enganem. Você será criticado, será ofendido em meio a este mundo por conta da sua convicção, por conta da sua fidelidade, por conta da sua firmeza. Esteja certo disso. As pessoas deste mundo, deste reino de trevas, te pressionarão para que você se una a elas, em meio aos pecados delas. Quem não ouviu, irmão? Quem não ouviu? Frase do tipo, todos fazem. Por que você não vai fazer? Isso é comum. Isso é bobagem. Isso é coisa do passado. Por que você quer ser diferente? E não se engane, irmãos. As primeiras armas que usarão contra você serão o isolamento, o constrangimento e a humilhação. Pastor Stuart Olliott, ele diz que o mundo tem a sua própria fornalha para aqueles que não se conformam com a adoração dos seus ídolos. O mundo tem a sua própria fornalha. Para aqueles que não se rendem ao sexo antes do casamento, ou ao sexo fora do casamento,
para aqueles que não se gastam até a última gota para consumir mais e mais e ter mais desse mundo e esbanjar mais e mais, independente do custo para a sua vida, para a sua família. O mundo tem uma fornalha para estes. Para aquelas mulheres que não se dobram diante da agenda desse mundo e colocam como prioridade a sua família, seu esposo, seus filhos, não a sua carreira. Existe uma fornalha ardente que este mundo preparou para tais pessoas. O mundo tem a sua própria fornalha ardente. A fornalha de ser desprezado, ridicularizado, escarnecido, repudiado, ignorado, colocado no canto. Não espere outra coisa, irmãos. Você, jovem, entenda. Não há outro... Não existirá outra reação. Você será apontado nesse mundo. Muitas vezes, ridicularizado, deixado de lado, colocado para fora da turma dos populares. Mas não deixe, não permita que essas pressões, não permita que isso roube a sua convicção. Não amoleça diante desses jogos mentais e emocionais que tentam te coagir. Nós vivemos em um período em que esses jogos emocionais são tão fortes, tão potentes para os jovens. Não permita isso. Não permita, seja forte, seja firme, esteja preparado para isso. Lembre, irmãos, essas propostas mundanas, elas só encontram guarita em corações divididos, onde existem pontas soltas para que eles possam puxar. Corações marcados pela duplicidade. Corações com múltiplas lealdades. Corações que tentam harmonizar com o mundo, fazer um meio termo, continuar mantendo a amizade do mundo. Mas não é possível isso, irmãos. Nós somos muito tentados a correr para o cinza, mas não dá para viver no cinza. Não dá. Ou somos filhos de Deus, ou filhos do diabo. Ou vivemos na luz, ou nas trevas. Não há o cinza para nós. Não abra mão da sua convicção. Mantenha-se firme, esteja preparado para resistir. E aqui, nesse contexto de estar preparado, eu quero abrir um parênteses. Algo que me levou a refletir sobre essa preparação. Onde está Daniel aqui, irmãos, no capítulo 3? Onde está Daniel? Nós não vemos o nome de Daniel nesse capítulo 3. Não vemos. Essa é uma pergunta frequente, que é feita por muitos daqueles que comentam esse livro de Daniel. Certamente ele não está no meio daqueles que se curvaram diante da imagem de Nabucodonosor. Certamente. Esse não é um ponto a ser levantado. Mas onde ele está? Alguns comentaristas sugerem que ele não viajou com o rei para essa planície de Dura, porque ele estava tratando ali das questões da corte do rei, como o capítulo 2 terminou dizendo que ele ficou na corte do rei. Outros dizem que ele estava viajando por outras províncias da Babilônia para resolver questões do rei, já que ele era o governador de toda a Babilônia. E ainda outros dizem que como ele possuía uma posição muito elevada em toda a Babilônia, ele foi dispensado de ter que apresentar esse sinal de lealdade ao rei. Estes são alguns posicionamentos que surgem para tentar explicar onde estava Daniel. Nós não sabemos o certo. Nós não sabemos onde ele estava de maneira... A palavra não nos revela isso. Mas uma vez que foi Daniel quem escreveu esse capítulo 3, e ele fez questão de não citar o seu nome, é bem possível, irmãos, que ele esteja passando aqui uma mensagem em não citar, em não informar onde ele estava, não sabermos onde estava Daniel. É muito possível que ele esteja dizendo, olha, Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, não dependeram de mim para se manterem convictos e guardarem a sua fé na maior provação que eles passaram.
não dependeram de mim. Eles estavam preparados para passar por isso sem a minha presença. Daniel era o líder daquele pequeno grupo, irmãos, daqueles jovens. Ele era o líder, ele conduzia espiritualmente aquelas pessoas. Nós vimos no capítulo 1, versículo 8, que foi Daniel quem resolveu firmemente não se contaminar. E foi ele quem conduziu os seus 3 amigos a fazerem o mesmo. Foi ele que conduziu isso. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Capítulo 1, versículo 8. No capítulo 2, versículo 17, foi Daniel que, ao saber do decreto de morte para todos os sábios da Babilônia, foi ele quem foi à casa onde morava com os seus amigos e conduziu os seus amigos para orarem junto com ele, clamando por misericórdia ao Deus dos céus, para que então pudesse ser revelado aquele mistério e eles tivessem suas vidas poupadas. Foi Daniel que tomou a frente ali mais uma vez. Ele era o líder daquele grupo, era ele quem fortalecia, era ele quem liderava espiritualmente ali. Como é maravilhoso, meus irmãos, ter um Daniel em nossa vida. Como é maravilhoso ter alguém que nos instrui, que nos inspira, que nós podemos olhar para imitar e termos convicção de que estaremos sendo fiéis ao nosso Senhor quando olhamos para este. Mas saiba, você precisa saber disso. Você precisará crescer e estar pronto para o dia em que enfrentará o mundo, a sua carne e Satanás, sem ter esse Daniel por perto. Você precisará crescer. Você precisará ter envergadura para isso. Para que você seja o Daniel de outros. Para que você seja imitável por outros. Existem provações, meus irmãos, que nós precisamos enfrentar sozinhos. E eu coloco grandes aspas aqui nesses sozinhos. Provações onde nós precisaremos enfrentar sem aqueles que têm nos liderado espiritualmente ou nos moldado de maneira mais forte e conduzido em meio à caminhada cristã. Nós precisaremos. Não quer dizer que nós nos apartaremos deste. Não. Mas nós precisaremos crescer a ponto de não dependermos o tempo todo destes. O filho, nós temos visto mais isso em Provérbios. O filho precisará aprender a se manter fiel a Deus, mesmo longe do pai e da mãe. Não porque ele terá que ir para longe. Não porque o filho vai ser mandado para um país distante. Não para que ele tenha a possibilidade de estudar fora. Não, não é por isso. Mas é porque existem lutas que vão exigir isso do filho. Na escola, quando os pais não estiverem do lado. Entre parentes que não são crentes. Grandes ciladas são armadas para os filhos, para os nossos filhos, para as crianças, quando elas estão no meio de parentes que não são crentes, irmãos. Porque nós intuitivamente tendemos a baixar as guardas, porque são nossos parentes. Mas nossos filhos precisam estar preparados para, em meio àquela situação, quando nós não estivermos por perto, saber passar por aquela provação, lutar em meio àquele momento. Não descanse, pai. Não descanse, mãe. Até que minimamente você possa enxergar essa preparação em seu filho. Não criando o seu filho para o mundo. Não. Mas para resistir ao mundo. Para lutar contra o mundo. Isso se aplica em diversos tipos de relacionamento. Você pode aplicar isso, por exemplo, ao relacionamento entre discipulador e discípulo. É por isso que tem que ter fruto, irmãos. Tem que gerar resultado. Para que este que agora é discípulo também possa discipular outro. Também possa ser modelo para outro. Não podemos nos esquecer disso. Terceiro ponto. Nosso terceiro e último ponto. Os habitantes de outro reino devem estar preparados para resistir diante desse mundo. Vamos ler do versículo 13 ao versículo 18. Então, Nabucodonosor, irado e furioso, então já vemos aqui, irmãos, que a fidelidade a Deus, ela suscitará essa oposição e essa fúria do mundo. Nós veremos com a graça do Senhor um pouco mais sobre isso na próxima mensagem. Mas Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram... mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse:
É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha o nível de arrogância, de orgulho, de prepotência de Nabucodonosor. Ele se colocou como aquele que estava em oposição ao próprio Deus. Essa pergunta de Nabucodonosor resume a questão sobre tudo o que está acontecendo aqui, irmãos. Os 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles sabiam que não podiam confiar nos poderes desse mundo e, ao mesmo tempo, no Deus Todo-Poderoso, independente do preço que seria cobrado deles. Não dava para conciliar as duas coisas. Não dava para ser leal ao seu Deus e ao rei ao mesmo tempo nessa situação. Não dava para simplesmente dobrar os joelhos e fingir que estava ali adorando a imagem do Nabucodonosor, enquanto no seu coração ele adorava o Deus verdadeiro. Não dava. O preço disso era muito alto. Não dava. Não dava para ser leal ao Deus Todo-Poderoso e ao rei Nabucodonosor. Não se pode servir a 2 senhores. O mundo até aceita essa duplicidade. Quando o mundo faz pressão, irmãos, para que nós nos curvemos diante dos seus deuses, dos seus ídolos, frequentemente ele não exige que nós abandonemos o nosso Deus. Facilmente você encontrará pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem uma vida dupla. E o mundo aceita isso. O mundo permite isso. Não tem problema. O importante é ser feliz. O importante é se sentir bem. Esse é o mote, é o que é dito por esse mundo. O mundo ele tolera ser amante, mas Deus não aceita que haja outro. E é diante dessa convicção que aqueles homens, aqueles judeus, aqueles servos de Deus, respondem ao rei, nos versículos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, é muito importante, irmãos, percebermos, atentarmos para o fato de que esses 3 homens não sabiam o que iria acontecer em seguida. Por isso que é até interessante que nossa mensagem fique até aqui nesse versículo hoje. Eles não sabiam. É o que eles dizem aqui. O nosso Deus, ele tem poder. Se ele quiser livrar-nos da fornalha, ele livrará. Mas ainda que ele não livre, saiba, ó rei, nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem que tu levantaste. Eles não sabiam qual seria o resultado. Mas independente do resultado, eles não deixaram de ser fiéis ao Senhor. E é isso que é fé, irmãos. É crer na bondade de Deus, mesmo não sabendo o que irá nos acontecer. Mesmo não sabendo se aquilo que nós receberemos como bondade de Deus, como o bem de Deus, se isso corresponde às nossas expectativas. Porque pode ser que você enxergue o bem de Deus como ser livre, como ser liberto ali daquele fogo. Mas talvez esse não seja o bem de Deus. E é Ele quem sabe, porque Ele é Deus. Mas observem algo no versículo 16, irmãos. Olha o que os 3 dizem aqui. Quanto a isto, não necessitamos de te responder. É como se eles estivessem dizendo assim: é verdade, rei, sim, é verdade. Nós não servimos aos teus deuses. Nós não adoramos a imagem que levantastes. Mas saiba, nós não precisamos de uma segunda chance. Nós não precisamos pensar, nós não precisamos de um tempo para que então a gente converse aqui e decida se nós vamos ouvir e nos prostrar ou não.
Nós não precisamos. É isso que eles estão dizendo aqui, quando eles dizem, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É isso que eles estão falando aqui. Tal decisão, irmãos, não foi tomada ali de última hora. Não foi naquele momento que eles tomaram aquela decisão. Não foi. Por isso eles disseram, quanto a isso, não necessitamos de responder. Não precisamos de tempo para pensar. Não. Eles estavam preparados para manter a sua convicção, para permanecerem firmes. Essa decisão foi tomada bem antes daquele momento. E aqui nós aprendemos algo muito importante, irmãos. A sua decisão para manter-se fiel ao Senhor, ela precisa ser tomada. Essa convicção precisa ser construída antes que a pressão chegue nesse ponto. Se você esperar até o momento da verdade, até a hora da verdade, você pode descobrir que é tarde demais. Você pode descobrir que a maturidade que você achava que você tinha, você não tem. Que a estrutura que você achava que você tinha, mas que não era atestada, nem confirmada, você não tem. Que a envergadura que você imaginava que já tinha adquirido, você não adquiriu. Você não terá envergadura para isso. E é na igreja do Senhor, na instrução da palavra, no pastoreio santo, na comunhão dos santos, que essa envergadura é desenvolvida. Que os problemas são antecipados pela visão que é dada pelo Senhor àqueles que foram chamados para enxergar e cuidar dessas questões. É em meio aos santos que somos preparados, que o fundamento é estabelecido, que a convicção é moldada, nos preparando para tomarmos essa decisão muito antes de sermos solicitados, para que no momento que o ídolo se coloque diante de nós, exigindo a nossa vida se for necessário, nós tenhamos convicção para dizer: nossa vida não tem valor diante desse preço, diante de sermos infiéis ao nosso Deus. O momento de tomar essa decisão, o momento de construir esse fundamento, essa envergadura, é hoje, é agora, é em meio ao povo de Deus, é desfrutando da graça e do privilégio de sermos moldados pelo Senhor, em meio à igreja do Senhor. Desfrute dessa preparação, irmãos. Hoje, a cada domingo, a cada quarta, a cada sexta, sábado e segunda agora lá em Aracati, a cada expressão dessa preparação em meio à vida comum da igreja, não somente nos momentos que nós nos reunimos aqui, mas nos momentos em que desfrutamos do ser igreja, estarmos juntos, moldando uns aos outros. Não despreze isso, você precisará disso. Nós não percebemos, às vezes, a falta que nos faz a constância e cada momento que nós estamos reunidos, sendo momentos na igreja do Senhor, em meio ao culto, em meio às programações, sejam nos momentos informais em que estamos juntos, sendo moldados uns pelos outros. Para finalizarmos, irmãos, a mensagem dessa porção de Daniel, ela não pode ser confundida. Não é que você deve ter coragem, deve ter a mesma coragem desses homens. Não é isso. É muito comum nós ficarmos imaginando se faríamos o mesmo que eles, na posição deles. Será que eu escolheria uma morte dolorosa ao invés de negar a Cristo? Será que eu teria essa mesma coragem? A grande maioria de nós, irmãos, não conseguiria mesmo, dependendo da situação. E é por isso que o Senhor não nos coloca diante de tais situações. O Senhor nos dá, no momento certo e na medida suficiente, a sua graça para que nós possamos resistir no dia mau. A graça de Deus foi derramada sobre aqueles homens, na medida que eles necessitavam para resistir naquele dia. O ponto não é se nós faríamos o mesmo que eles naquela situação, mas o que nós temos feito em meio às lutas, provações, dificuldades e tentações que nós temos experimentado dia após dia,
diante dos ídolos desse mundo, diante das concupiscências deste mundo, do desejo de ser admirado, do desejo de ser aceito pelos demais da sua idade. O que nós temos feito diante destes ídolos? O que temos feito? Diante do estribuchar da nossa carne, que quer viver uma vida de egoísmo, de conforto, que quer viver uma vida de consumismo, que quer fazer de nós mesmos e da nossa família os nossos deuses, os nossos ídolos. O que nós temos feito diante disso? O que temos feito, irmãos? Sabendo que o Senhor nos dá graça para resistirmos, para lutarmos, para nos mantermos fiéis a Ele, sabendo que não estamos sozinhos, que jamais fomos abandonados, sabendo que o Emanuel, o Deus conosco, Ele é o nosso auxílio, o nosso advogado, aquele que intercede por nós. O que temos feito? Com a graça do Senhor, nós refletiremos um pouco mais sobre isso na próxima mensagem em Daniel, sobre como jamais fomos abandonados, como o Senhor, Ele nos guarda, Ele nos sustenta, apesar de nós mesmos, apesar de nossas fraquezas, apesar de quem nós somos. Vamos orar. Amado Deus, Senhor nosso, Pai nosso, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo consolo que recebemos da Tua palavra, de sabermos que apesar de nós mesmos, dos nossos pecados, o Senhor nos guarda, o Senhor não nos abandona, porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos resgatou. Ó Senhor, muito obrigado. Fortalece-nos nessa verdade para que busquemos, Senhor, estar preparados para resistir e enfrentar as pressões desse mundo, não sendo moldados por ele, mas transformados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Ó Senhor, nos ajuda para que enxerguemos que fazemos isso como povo de Deus, como corpo de Cristo, uns cuidando dos outros, uns ajudando os outros, para que assim cheguemos, Senhor, à plenitude da estatura de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor. Em nome do nosso Redentor nós te pedimos. Amém.